Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem? Bom, vamos dar continuidade, Atos capítulo 23, daqui para trás ainda nada de autorização para se fazer templos e ficar enfiado dentro deles, tá ok? Vamos lá, vamos ao capítulo 23, quem sabe daqui para frente tem alguma coisa, vamos lá. Capítulo 23 de Atos, verso 1. Paulo, fixando os olhos no sinédrio, disse: Meus irmãos, tenho cumprido meu dever para com Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Diante disso, o sumo sacerdote Ananias deu ordem aos que estavam perto de Paulo para que lhe batessem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Estás aí sentado para me julgar conforme a lei, mas contra a lei me mandas ferir? Os que estavam perto de Paulo disseram: Você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? Paulo respondeu: Irmãos, eu não sabia que ele era sumo sacerdote, pois está escrito: Não fale mal de uma autoridade do seu povo. Então Paulo, sabendo que alguns deles eram saduceus e os outros fariseus, bradou no sinédrio: Irmãos, sou fariseu, filho de fariseu. Estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Dizendo isso, surgiu uma violenta discussão entre os fariseus e os saduceus, e a assembleia ficou dividida. Os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjos, nem espíritos, mas os fariseus admitem todas essas coisas. Houve um grande alvoroço e alguns dos mestres da lei, que eram fariseus, se levantaram e começaram a discutir intensamente, dizendo: Não encontramos nada de errado neste homem. Quem sabe se algum espírito ou anjo falou com ele? A discussão tornou-se tão violenta que o comandante teve medo que Paulo fosse despedaçado por eles. Então ordenou que as tropas descessem e o retirassem à força do meio deles, levando-o para a fortaleza. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se de lado... vamos ler de novo. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: Coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Preste bem atenção nessa visão que Paulo teve, tá certo? Que ele ainda teria que testemunhar dele em Roma, tá certo? Vamos lá. Na manhã seguinte, os judeus tramaram uma conspiração e juraram solenemente que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem Paulo. Mais de 40 homens estavam envolvidos nessa conspiração, e dirigindo-se aos chefes do sacerdote e os líderes dos judeus disseram: Juramos solenemente sob maldição que não comeremos nada enquanto não matarmos Paulo. Agora, portanto, vocês e o sinédrio peçam ao comandante que o faça comparecer diante de vocês com o pretexto de obter informações mais exatas sobre o seu caso. Estaremos prontos para matá-lo antes que ele chegue aqui. Entretanto, o sobrinho de Paulo, filho de sua irmã, teve conhecimento dessa conspiração, foi à fortaleza e contou tudo a Paulo, que, chamando um dos centuriões, disse: Leve este rapaz ao comandante, ele tem algo para lhe dizer. Assim ele o levou ao comandante. Então disse o centurião: Paulo, o prisioneiro, chamou-me, pediu-me que te trouxesse esse rapaz, pois ele tem algo para te falar. O comandante tomou o rapaz pela mão, levou-o à parte e perguntou: que você tem para me dizer? Ele respondeu: Os judeus planejaram pedir-te que apresentes Paulo ao sinédrio amanhã, sob o pretexto de buscar informações mais exatas a respeito dele. Não te deixes convencer, pois mais de 40 deles estão preparando uma emboscada contra Paulo. Eles juraram solenemente não comer nem beber enquanto não o matarem. Estão preparados agora, esperando que prometas atender-lhes o pedido. O comandante despediu o rapaz e recomendou-lhe: Não diga a ninguém que você me contou isso. Então ele chamou 2 dos seus centuriões e ordenou-lhes: Preparem um destacamento de 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros, a fim de irem para Cesareia esta noite às 9 horas da noite. Vamos parar só um minutinho aqui. Então vocês estão percebendo aqui a narrativa de Atos, que nós estamos lendo aqui, capítulo 23, existe uma conspiração contra Paulo, porque Paulo, lá no sinédrio dos líderes religiosos judeus, disse: Olha, eu tenho testemunhado do Criador aqui. Mas de que maneira? Da maneira da lei de Moisés? Não, da maneira do ensinamento e doutrina do Cristo. Por isso aí bateram nele, não aceitaram, quase mataram ele. E agora estão tendo uma conspiração para matar Paulo. Tá certo? Vamos continuar.
Providenciem montarias para Paulo e levem-no em segurança ao governador Félix. O comandante escreveu uma carta nestes termos: Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix, saudações. Este homem foi preso pelos judeus, que estava prestes a matá-lo, quando eu, chegando com minhas tropas, o resgatei, pois soube que ele é um cidadão romano. Querendo saber por que o estavam acusando, levei-o ao sinédrio deles. Descobri que ele estava sendo acusado em questões acerca da lei deles, mas não havia contra ele nenhuma acusação que merecesse morte ou prisão. Quando fui informado de que estava sendo preparada uma cilada contra ele, enviou imediatamente a Vossa Excelência. Também ordenei que os seus acusadores apresentassem a Vossa Excelência aquilo que tem contra ele. Os soldados, cumprido seu dever, levaram Paulo durante a noite e chegaram a Antipátride. No dia seguinte, deixaram a cavalaria prosseguir com ele e voltaram para a fortaleza. Quando a cavalaria chegou a Cesareia, deu a carta ao governador e lhe entregou Paulo. O governador leu a carta, perguntou de que província era ele. Informado de que era de Cilícia, disse: ouvirei seu caso quando seus acusadores chegarem aqui. Então ordenou que Paulo fosse mantido sob custódia no palácio de Herodes. Vamos lá, acabamos aqui o capítulo 23 de Atos. E ainda nada, né, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, ainda nada de frequentar templo. Aliás, o templo era inimigo de Paulo. O templo é inimigo do Criador. E Paulo jamais pregaria algo para alguém para fazer exatamente aquilo que ele estava sofrendo na pele, que era injustiça, perseguição, morte, surra e tudo mais. Tá certo? Mesmo porque o mesmo Criador em Amós diz que odeia esse tipo de reuniões solenes que é feito para ele, tá certo? Vamos lá, Atos capítulo 24, verso 1, diz assim: 5 dias depois, o sumo sacerdote... antes da gente começar aqui, não se esqueça, lá no capítulo 23, então, Paulo tem uma visão do Senhor que diz para ele que, da mesma maneira que testemunhou dele em Israel, vai testemunhar em Roma, tá certo? 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu a Cesareia com alguns dos líderes dos judeus e um advogado chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador suas acusações contra Paulo. Quando Paulo foi chamado, Tértulo apresentou sua causa a Félix. Temos desfrutado de um longo período de paz durante o teu governo e o teu providente cuidado resultou em reformas nesta nação. Bem bajulador, né? Vamos lá. Em tudo e em toda parte, excelentíssimo Félix, reconhecemos esses benefícios com profunda gratidão. Todavia, então vamos lá, deixa eu parar um pouquinho assim. Então veja, então ele bajula bastante ali o governador, mas a intenção por trás dessa bajulação, o que é? Assassinato, matar Paulo, tá? Todavia, a fim de não tomar-te mais tempo, peço-te o favor de ouvir-nos apenas por um pouco. Verificamos que este homem é um perturbador que promove tumulto entre os judeus pelo mundo todo. Ele é o principal cabeça da seita dos nazarenos. Vamos lá, deixa eu parar um minutinho aqui, que hoje eu estou parando pouco, tá? Quando diz aqui que ele vem promovendo tumulto, é que ele vem dizendo que o Criador não habita em templos feitos por mãos de homem e não requer nada das nossas mãos, tá? E todas as outras doutrinas do Cristo que você conhece. Então, para eles, que são templo-centristas, isso é perturbar, tá certo? E agora, o mundo todo. Será que era o mundo todo? Claro que não, é uma figura de linguagem. O mundo todo, então, aonde Paulo esteve, tá bom? Vamos lá, vamos repetir. Verificamos que este homem é um perturbador que promove tumultos entre os judeus pelo mundo todo. Ele é o principal cabeça da seita dos nazarenos e tentou até mesmo profanar o templo. Então o prendemos e quisemos julgá-lo segundo a nossa lei. Lembra aqui, né? Por que eles acham que queriam profanar o templo? Lembra quando ele entrou em Jerusalém, voltou para Jerusalém? Disseram para ele, aqui temos 4 homens que fizeram um voto de raspar a cabeça, vai lá, pague o voto, vá lá no templo, faça todas aquelas coisas para que o povo que está querendo matar você te olhe de outra maneira. Fala, não, esse camarada aí está seguindo a lei. Por quê? Porque Paulo não queria que antecipasse nada de sofrimento e que não deu certo, tá bom? Mas de qualquer forma, ele estava testemunhando do Cristo ali em Jerusalém.
Mas o comandante Lísias interveio e com muita força o arrebatou de nossas mãos e ordenou que seus acusadores se apresentassem. Se tu mesmo o interrogares, poderás verificar a verdade a respeito de todas essas acusações que estamos fazendo contra ele. Os judeus confirmaram a acusação, garantindo que as afirmações eram verdadeiras. Quando o governador lhe deu sinal para que falasse, Paulo declarou: sei que há muitos anos tem sido juiz nessa nação, por isso, de bom grado faço a minha defesa. Também Paulo, bajulando ali, claro, ele está preocupado com a vida dele, tá certo? Vamos lá. Verso 11. Facilmente poderás verificar que, há menos de 12 dias, subi a Jerusalém para adorar a Deus. Será que ele foi ao templo adorar a Deus? Não, foi naquelas circunstâncias que eu acabei de falar para você. Ele se revestiu de religioso no templo para que as pessoas não o matassem. Tá certo? Então ele está agora passando. Paulo está mentindo aqui no caso? Não, Paulo não está mentindo. Paulo está dizendo o que ele fez. Certo? Tentou burlar, tentou enganar, tentou o quê? Adiar o seu sofrimento, que não deu certo. Vamos lá. Meus acusadores não me encontraram discutindo com ninguém no templo, nem incitando uma multidão nas sinagogas ou em qualquer outro lugar na cidade. Isso é uma grande verdade. É assim, ó, o que Paulo falava é que as pessoas se sentiam ofendidas e elas causavam o tumulto. Mas Paulo simplesmente anunciava o Cristo, o ressurreto, a doutrina do Cristo, né, e a salvação. Tá bom? Verso 13. Nem tampouco podem provar-te as acusações que agora estão levantando contra mim. Confesso-te, porém, que adoro o Deus dos nossos antepassados. Tá certo? Ele adora o Deus do antepassado deles. Como seguidor do caminho. Então agora, de que maneira que ele adora o Deus, o Criador de todas as coisas? Segundo a lei de Moisés? Não. Segundo a doutrina do Cristo. Tá certo? A doutrina do Cristo. Não pede para levantar templo, não pede para ficar frequentando o templo, não pede para ser dizimista, para ser ofertante no templo, para o templo, né? O Criador não habita em templos feitos por mãos de homens, não requer nada das nossas mãos. Se alguém bater na tua face, dê à direita. Se alguém pedir uma milha, ande duas. Se alguém te pedir o casaco, dê tudo para ele. Tá certo? Então agora ele segue o Criador, né, o Deus dos antepassados, não conforme a lei de Moisés, mas conforme seguidor do caminho, da doutrina do Cristo, a que chamam seita. Creio em tudo que concorda com a lei, no que está escrito nos profetas. Está escrito aonde? Nos profetas. Se você for no Antigo Testamento, eu não vou ler o Antigo Testamento. O que eu vou ler no Antigo Testamento é uma outra conotação que vocês vão saber mais para frente, tá? Se vocês lerem o Antigo Testamento e o que os profetas falavam, os profetas faziam o quê? Advertiam muitos reis e os sacerdotes. Advertiam dizendo: vocês estão errados. Por que os profetas advertiam? Porque o Criador, por intermédio dos profetas, advertia o povo, advertia o rei e advertia o sacerdote. Então, de que maneira que ele acredita no que está escrito? Concorda com a lei e no que está escrito nos profetas, tá certo? E tenho em Deus a mesma esperança desses homens, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Tá correto, vai haver ressurreição. Só que um para desaparecer como se nunca houvesse existido e outro para herdar a vida eterna, tá? Verso 16. Por isso procuro sempre conservar minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. Depois de estar ausente por vários anos, vim a Jerusalém para trazer esmolas ao meu povo e apresentar ofertas. Vamos lá. Paulo, então, porque aqui é tudo um resumo de tudo que a gente vai ler nas cartas para frente ainda, tá? Para frente ainda. Vamos lá. Paulo, então, trouxe esmola e ofertas para quem? Para o templo. Para o templo depois abrir uma creche. Para o templo abrir um hospital? Para o templo abrir faculdade? Não. Por quê? Porque na creche só vai ter gente que tenha dinheiro. Na faculdade, só quem pode pagar. E hospitais, não existe um pingo de filantropia. Tudo tem que pagar. Então, Paulo,
É lógico que eu fiz um link com nós aqui, tá? Então Paulo, ele veio a Jerusalém trazer esmolas e ofertas, certo? Para quem? Para o templo? Não, para o povo. Você quer continuar tirando 10%, 20%, 30%, 40% do seu salário, oferta? Você quer ser uma pessoa que desembolsa dinheiro? Isso é ótimo, isso é bom, eu também faço isso. Mas o que Paulo está fazendo aqui? Está levando para o templo? Não, ele diretamente ajudava as pessoas necessitadas. Faça isso. Faça exatamente isso. Não existe em lugar nenhum que nós, né, como seguidores da doutrina do Cristo, em nenhum momento está dizendo que nós temos que pegar dízimo, oferta, pacto e levar na mão do sacerdote ou do seu pastor, ancião, apóstolo, presbítero, bispo, seja o nome que é dado a ele, para ele redistribuir aquilo que você deu na mão dele. Não existe isso na Bíblia. Lá no Evangelho está dizendo assim, ó: Senhor, quando é que nós te vimos nu, te vestimos, te vimos doente, fomos te visitar, te vimos preso e fomos te ver? Na Bíblia não está dizendo, olha, toda vez que a tua igreja, a denominação, convoca os missionários para fazer isso, a cada um desses meus pequeninos, a mim está fazendo. Não, o Cristo está dizendo o seguinte: toda vez que você fizer isso, a mim está fazendo. Tá bom? Vamos lá. Enquanto fazia isso, já cerimonialmente puro, encontraram-me no templo sem envolver-me em nenhum ajuntamento ou tumulto. Mas quando fala no templo, né, você já sabe, né, meu irmão, vai ter coisas aqui que eu vou pular, não vou discernir, porque você já está sabendo do que se trata, tá? Mas há alguns judeus da província da Ásia que deveriam estar aqui diante de ti e apresentar acusações se é que tem algo contra mim. Ou os que aqui se acham deveriam declarar que crime encontraram em mim quando fui levado perante o sinédrio, a não ser que tenha sido este. Quando me apresentei a eles, bradei: por causa da ressurreição dos mortos estou sendo julgado hoje diante de vocês. Então Félix, que tinha bom conhecimento do caminho, então Félix, que conhecia muito bem as doutrinas do Cristo, presta bem atenção, adiou a causa e disse: quando chegar o comandante Lísias, decidirei o caso de vocês. Bom, veja, então Paulo ainda tinha que testemunhar do Cristo aonde? Em Roma. Então Paulo, naquele discursinho dele, olha, eu fui no templo, isso e aquilo e tal, eu também adoro o Deus dos pais deles. Paulo estava usando a sua capacidade de discernimento e de persuasão para que não adiantasse a sua hora e que ele pudesse ir até Roma. E agora, Félix, que conhecia a doutrina do Cristo, ele vai proteger Paulo. Como? Segurando ele na cadeia. É a maneira que ele achou de proteger Paulo. Não é porque Paulo foi preso, porque isso... Perceba, Paulo, então, agora passa a estar encarcerado, não é porque Roma o prendeu, é para proteger ele dos líderes religiosos que queriam matá-lo. Tá claro? Isso a tua liderança não vai te falar nunca. Vamos lá. Verso 23. E ordenou ao centurião que mantivesse Paulo sob custódia, mas que lhe desse certa liberdade e permitisse que os seus amigos o servissem. Olha que cadeia boa, né? Ou seja, Félix, que conhecia a doutrina do Cristo, estava protegendo Paulo, estava dando benefícios a Paulo enquanto estava preso. E isso, um governador romano de coração duro jamais faria isso. Mandava açoitar, ó. Manda açoitar, porque eu não quero saber desse problema, isso é problema de vocês. Veja que nós já vimos isso lá atrás, certo? Mas não, Félix aqui agora fala, não, eu vou prender ele aqui, depois eu vou decidir o que vocês estão acusando ele, eu vou decidir do que Paulo está se defendendo. Olha, mande Paulo ficar lá na cadeia, mas ele vai ter liberdade, uma certa liberdade ali. Tá certo? Vários dias depois, Félix veio com Drusila. Bom, peraí, deixa eu parar um minuto aqui. Então eu estou falando que quando dizem que os romanos prenderam Paulo e tudo mais, eu estou dizendo neste contexto que nós estamos lendo, neste aqui, tá certo? Eu não estou dizendo para frente a gente vai ler algumas coisas ainda. Correto? Estou falando que nesse contexto, Paulo estava sendo protegido por Félix, por conhecer o caminho, sabendo do discurso de Paulo, então estava protegendo ele ali, tá bom? Vamos lá. Vários dias depois,
Félix veio com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e ouviu falar sobre a fé em Cristo Jesus. Quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix teve medo e disse: basta, por enquanto, pode sair. Quando achar conveniente, mandarei chamá-lo de novo. Ao mesmo tempo, esperava que Paulo lhe oferecesse algum dinheiro, pelo que mandava buscá-lo frequentemente e conversava com ele. Passado 2 anos, 2 anos de proteção, hein? 2 anos de proteção. Félix protegeu ele. Félix foi sucedido por Pórcio Festo. Todavia, porque desejava manter a simpatia dos judeus, Félix deixou Paulo na prisão. Vamos lá. Aqui está dizendo o seguinte: aqueles homens queriam matar Paulo, não queria? Mas Félix não ia permitir que isso acontecesse. De jeito nenhum. Mesmo porque havia ali uma profecia de que Paulo haveria de dar testemunho em Roma. Então Félix dizendo o seguinte para os judeus: olha, eu não vou matar esse homem não, né? Ele não disse isso, mas a atitude que ele teve de prender Paulo foi assim: ó, eu não vou matar ele não, mas eu vou deixar ele trancado aqui, aí vocês ficam em paz. Esse arruaceiro, esse agitador, não vai mais estar na rua fazendo o que ele estava fazendo, tá bom? Podem ir embora para suas casas, ô religiosos, tá certo? É nesse sentido, tá bom? Vamos lá. Então terminamos aqui o capítulo 24 de Atos e absolutamente nada de pedir para construir templo, ficar enfiado dele e praticar todas essas coisas. Guardar sábado, guardar domingo, dizimista, ofertante e tal e tudo mais. Tá certo? Dá um like, acione o sino, se inscreva e compartilhe o vídeo. Um abraço e até o próximo capítulo.